aleluia, 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 aleluia. Acolhei semente a palavra, semeador em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuamos ouvindo na primeira leitura durante esta semana o livro do Gênesis. Nós estamos no capítulo 2, versículos hoje 18 a 25. Nós começamos a refletir no início desta semana sobre a obra criadora de Deus. Deus que cria tudo o que existe e que nós podemos ver a partir do nada. Em latim, ex nihilo. Aliás, tudo começa do nada, do caos existente. Deus começa a dar forma à criação. Mas o capítulo 1, ele tem uma origem sacerdotal. O objetivo do autor sagrado do livro do Gênesis, quando escreve o primeiro capítulo, é trazer para nós não um dado historiográfico, mas é dar para nós a oportunidade de, no 7º dia, quando Deus descansa, de oferecer para Ele o devido culto. É o mandamento que Deus dá desde a origem do mundo, conforme o texto do Gênesis. É para que toda a humanidade, depois de perceber a obra criadora de Deus, de perceber que Deus molda tudo aquilo que existe, dediquemos um dia para oferecer a Ele o devido louvor. E nós percebemos que dia a dia vai se passando e a humanidade começa a regredir no pensamento, esquecendo do dia santo do Senhor. Logicamente, estávamos falando do Shabat, o sábado, mas que para nós, com a vinda de Cristo, o sábado toma uma nova roupagem. Esse dia para nós santificado passou a ser o domingo, por conta do mistério da redenção. A lei do sábado, como Jesus insiste nos evangelhos dizendo, estava muito mais para o homem do que, aliás, muito mais o homem para o sábado do que o sábado para a humanidade. E é por isso que Jesus santifica o domingo, o dia da ressurreição, do mistério da salvação, o dia em que, vencido a morte da cruz, Ele traz para nós a esperança da vida. E nós estamos, portanto, ouvimos, no início dessa semana, o primeiro capítulo, que nos traz justamente essa decisão de vida, olhar para o dia santo e consagrarmos este dia totalmente a Deus, como o dia de estarmos na presença, louvando e agradecendo por toda a beleza da criação. O primeiro capítulo ainda tem uma outra característica: Deus vai criando as coisas dia a dia.
No primeiro dia Deus criou uma coisa e viu que era bom. No segundo dia Deus cria também e viu que era bom. Nós vamos ouvindo essas expressões até que chega o sexto dia, quando Deus cria a humanidade. Esta é a criação mais perfeita. Deus pousa o olhar e dá à humanidade a oportunidade de dominar sobre todas as coisas, mas não é um domínio de exploração. Pelo contrário, a humanidade deve olhar para tudo que Deus deu como presente em suas mãos, cuidar e fazer dia a dia multiplicar como mandamento próprio do Senhor, para que a humanidade esteja sempre presente junto à beleza da criação. Mas o capítulo 2, de um autor javista, que tem o sentido de chamar o Senhor como o Yahvé, que depois se torna como mandamento para o povo judeu, o tetragrama, que é impronunciável, que traduzindo nós hoje chamamos Deus como o Senhor. O capítulo 2 tem a oportunidade de mostrar para nós um dado mais humanizado de Deus. O capítulo 1, Deus cria a partir do nada. Mas no capítulo 2, Deus parece ter mãos. Deus vai criando aqui, Deus vai criando ali, e quando chega na humanidade, Deus molda o homem a partir do barro. A palavra Adão, que se origina da palavra Adamá, do hebraico, que traduzindo para nós é como que avermelha, ou seja, é tirado da terra, tirado do pó. Deus ali forma o barro e dá uma figura humana. Contudo, essa figura ainda não tem vida. É preciso que Deus expire nas narinas humanas o seu ruá, traduzindo do hebraico, o espírito, a força, o hálito divino. Nas narinas humanas Deus pousa a sua própria vida, o seu espírito ali traz vida a cada um de nós. Mas quando Deus olha, vê o homem sozinho diante de tudo aquilo que está criado, Deus precisa dar uma companheira, uma auxiliar, alguém que esteja junto. Mas o homem não pode ver, porque esta obra é uma obra divina. Deus coloca o sono sobre Adão, tira-lhe uma das costelas e ele então faz a mulher. Quando o homem acorda e vê a companheira, ele diz: agora sim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Assim os dois devem vir juntos e serem uma só carne. Desde a origem do mundo, Deus deu este mandamento à humanidade. Mas qual é o sentido da formação da mulher a partir da costela do homem? Justamente porque a mulher não está para realizar, como muitos dizem, olha, a mulher veio para complementar o homem. A mulher a mulher veio para conflitar. Nas relações a mulher tem que conflitar não negativamente, mas positivamente. Quando o homem se acha autossuficiente, todo poderoso, é aí então que ele olha e vê que ele não está sozinho neste mundo, existe mais uma pessoa. Mas isso é uma narrativa simbólica para dizer que nós, a humanidade toda, a perfeição da criação de Deus, homem e mulher, todos aqueles que foram criados, nós não devemos ser seres autossuficientes, de acharmos que somos os deuses deste mundo, mas olhar para o próximo, aqueles que estão do lado, e ver que todos têm o mesmo direito que eu tenho, e não devo sobressair, achar que sou dono de tudo, ou achar que sou principalmente o dono da verdade, mas entender que nas nossas relações, nós somos todos iguais, somos filhos amados, criaturas divinas. Deus nos cria a partir do seu amor. Mulher tirada da costela é um gesto simbólico para dizer que deve-se viver o companheirismo. A humanidade deve caminhar juntos neste mundo pelo companheirismo, lado a lado. É sim, agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O homem olha para tudo antes da criação da mulher e vê que só tinham plantas, só tinham animais. Todos possuíam seus pares e viviam neste mundo, mas faltava alguém que completasse aquilo que o homem tinha que ser na essência, criatura divina. Deus coloca, portanto, a mulher para ser sua companheira, caminhar junto neste mundo e na vocação própria do matrimônio, que é algo reservado para algumas pessoas, multiplicar, trazer a vida, sinal do amor entre duas pessoas. E o evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus vai para
Tiro e Sidônia, uma região, e ele pretendia ficar sozinho. Contudo, uma mulher, vendo a presença de Jesus, da Fenícia, da Síria, uma pagã, ela vai e pede a Jesus que liberte a sua filha do demônio. Mas Jesus traz para ela uma frase que pode parecer incômoda para quem lê a palavra de Deus de uma primeira vez. Começa a dizer: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher, ela não fica conformada com essa resposta de Jesus. Ela diz o seguinte: mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que as crianças deixam cair. Aí Jesus responde para ela dizendo: olha, porque acabas de dizer isso, podes voltar para casa, a sua filha está liberta do demônio. Mas que frase que intriga a gente, Jesus falar que não é certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Jesus está falando da sua missão. Quando Jesus entra na nossa história humana, ele veio em primeiro lugar ao povo de Israel. Era o povo em que Deus abraçou e depositou todo o seu amor, o povo eleito. Mas quando Jesus chega no ápice da sua missão, ele percebe que o povo de Israel o recusa. E é por isso que Jesus alarga a salvação, não mais reservado a este povo, mas a todos aqueles que abraçarem e acolherem o seu nome, acolherem a salvação. O exemplo dessa mulher é Jesus dizendo para ela: olha, Senhor, eu sei que o Senhor veio para este povo, mas dá-me nem que seja um pouco da migalha, para que a minha filha possa ser salva. Essa mulher abre uma expressão de fé que nós não podemos entender à primeira maneira. Jesus falando que veio para o povo de Israel, que é o povo de Israel que deveria primeiro ser saciado, ser preenchido, mas ela espera de Jesus nem que fosse a migalha. É o exemplo daquela mulher quando Jesus está diante da multidão, em que ela vai curar, em que Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, mas no percurso aquela multidão em torno de Jesus, uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, toca na roupa de Jesus, uma força sai dele, e aí Jesus pergunta: quem me tocou? Os apóstolos começam: Senhor, não vê que tem um monte de gente aqui, e perguntas ainda quem te tocou? E aí Jesus olha, a mulher vem, se joga aos seus pés e explica para ele tudo aquilo que ela angustiada esperava. Ela precisava ao menos tocar a veste, não precisava de mais nada. Ela também queria nem que fosse as migalhas, mas Jesus não é aquele que vem dar migalhas para nós. Jesus vem dar o verdadeiro pão. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. E Jesus vem para preencher a nossa vida. Olhando para a mulher, ele vê a expressão de fé, entende que aquela mulher precisava nem que fosse de migalha, mas aí Jesus oferece a ela tudo o que ela precisava. Vai, volta para a tua casa, depois do que acabaste de dizer, sua filha está liberta do mal, está liberta do demônio. Ouvir essas reações de Jesus, ouvir essas expressões de Jesus é um alento ao coração, é uma esperança que enche a nossa vida, de percebermos que mesmo diante dos aprisionamentos humanos que nós temos, Ele está aqui, presente no meio de nós. É o Senhor quem está vivo, é Ele quem vem, toca o nosso coração, toca a nossa alma, é Ele quem nos resgata, é Ele quem nos salva, é Ele quem dá para nós também dia a dia o alento, quando perdemos entes queridos, quando vemos que muitas pessoas que estão próximas a nós estão se perdendo, Ele vem e diz: olha, aqui estou, é momento de voltar, é momento de cura, é momento de se alimentar. Cristo se oferece a nós, é a palavra que nós ouvimos, a Eucaristia diante do altar, o pão e o vinho, alimento sagrado, santificando a nossa vida. Que o Senhor nos ajude e nos permita ser preenchidos por este ruar, pelo Espírito, o sopro da vida que Deus continua a soprar sobre a vida da igreja, para que não nos abandonemos, mas nos encontremos presentes junto ao Senhor, que aqui, vivo entre nós está.